volta com a mesa de debates aqui na TV Juiz de Fora e a gente volta a falar sobre cuidados com a alimentação com a doutora Alice Amaral, nutróloga. Doutora Alice, você estava falando sobre o benefício do ovo e o leite também. O leite também é uma coisa que já gerou polêmica, as pessoas falavam que o excesso de leite não era muito bom para a saúde. O leite faz bem? Como que é? Bom, o homem é o único mamífero que toma leite na fase adulta. E é o único mamífero que toma leite de outra espécie. O leite de vaca, ele não é bom nem para a vaca, que você não vê vaca mamando. Ele foi preparado para atender às necessidades nutricionais do bezerro, e ponto final. O leite de vaca é um dos piores alimentos que a gente coloca na nossa alimentação diária. O leite, ele, ao contrário do que se pensa, ele não previne a osteoporose, ele causa osteoporose. Os países que não usam leite, tipo o Japão, a osteoporose é doença rara. Os países titulácteos, igual os Estados Unidos, a osteoporose é epidemia. Então, o leite, ele aumenta a incidência de fraturas. Chega criança lá no meu consultório que tem aquelas ites todas, otite, rinite, sinusite. A única coisa que eu faço por essas crianças é tirar o leite. Melhora. Para de usar antibiótico, para de usar corticoide. Ele dá déficit de atenção. O leite, ele aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio, aumenta a incidência de gastrite, ele dá câncer de mama, câncer de ovário e daí para fora. Doutora Alice, isso que você está falando é uma coisa que vai contra... Leite e derivados, tá? Não é só o leite. Porque eu falo leite, mas é muito comum você falar, mas eu não tomo leite, tá? Queijo. É leite, queijo, iogurte, manteiga e tudo que leva leite. Isso que você está falando é uma coisa que vai contra os interesses econômicos. E tradição. Porque, assim, a gente falar mal de leite, imagina, de repente, todo mundo parar de tomar leite. Vai ter uma crise econômica mundial. Tanto que os nutricionistas, eles foram proibidos de falar mal de leite. A Associação Brasileira de Nutrição proibiu. Nutricionista não pode. Tem alguns que prescrevem queijo. Eles são proibidos. Eles são proibidos. Nutricionista prescreve uma fatia de queijo. Eles são proibidos de falar. Eles são proibidos de falar mal de leite. Aí, doutora, está proibido de falar. É muito forte, ué. Não, eles estão proibidos. Se faz mal, ele tem que poder falar, ué. Mas eles estão proibidos de falar mal de leite. A questão econômica prevalece. A questão econômica prevalece. E não é só em relação a leite. A questão econômica ela prevalece em vários outros setores da nossa vida. A gente estava conversando aqui em off em relação ao flúor, que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. Que o flúor, inclusive, está na água potável. A água que a gente bebe contém flúor. Eles colocam flúor na água para proteger cárie. Mas é uma quantidade muito grande. E se você for ver na história do flúor, você vai ver que não existe realmente nenhum estudo sério mostrando isso. Eles colocam flúor na água e eles colocam flúor na pasta de dente. Tá? E, por exemplo, e o bebezinho que ainda não tem dente? E a pessoa mais idosa que não tem dente? Então, vai proteger cárie por quê? E o flúor é uma medicação. Se é uma medicação, eles me obrigam a tomar essa medicação sem que eu tenha controle dessa dose que eu vou tomar. O flúor, ele é tão bom que o Hitler, ele dava flúor para os judeus ficarem sem vontade, mais submissos. O flúor, ele é mais tóxico do que o chumbo, ele é tão tóxico quanto o arsênico, ele tem uma preferência pelos tecidos do cérebro, ele é altamente neurotóxico. Ele ocupa receptores de iodo e causa hipotiroidismo. Hoje em dia a gente vê aumentando muito patologias da tireoide, e isso está ligado ao flúor. E daí, a gente pode ficar conversando aqui o resto do dia falando sobre o flúor. Como as coisas vão mudando, né, doutora? E o flúor, deixa eu só... dental que tivemos, não, nós temos. Nós direta, tivemos, com não. Flúor. Não, nós não tivemos, nós temos. Agora, o flúor é o lixo da indústria do alumínio, que eles tinham que pagar para depositar esse lixo, ninguém queria. E aí, o que eles fizeram? Eles lançaram um estudo falando que o flúor diminuía cáries, e ao invés de eles ter que pagar para se desfazer do lixo, eles começaram a vender o flúor para botar na água, e a gente bebe essa água com flúor. Agora, doutora Alice, existem grupos de protesto pelo mundo, na internet, contra isso? Porque isso é uma coisa que, né, pode mudar um comportamento assim, de anos. Sim, pois é. Na Europa, a maioria dos países não deixaram que fosse colocado flúor na água. Nos Estados Unidos, existe um abaixo-assinado e já conseguiram tirar o flúor de vários estados. A nível de Brasil, a gente tem um abaixo-assinado na internet. E dizem que se a gente conseguir um número X de assinaturas, a gente consegue levar esse projeto ao Senado. Eu acho que vale a pena, porque é assustador. Quando eu comecei a me deparar com os problemas do flúor, eu fiquei 3 noites sem dormir, assustada com essa problemática.
E eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, não. E doutora, nós falamos de questão de alimento, e os temperos, né? Quais são os mais indicados no dia a dia? O velho tempero da vovó. É aquele tempero que você faz, aquela coisa que você faz em casa. Quanto menos industrializado, porque tudo que é industrializado leva conservante, corante. Então, quanto mais natural o alimento, mais saudável. Eu sempre falo para meus pacientes, gente, quanto menos tem o dedinho do homem, mais saudável. Tudo que vem em latinha, em caixinha, embalagem de alumínio, não faz bem para a saúde. O sal e o alho. Sal de preferência, o sal marinho, ou tem um sal que é muito legal, chama sal rosa do Himalaia. Ele é rico em nutrientes, ele cura pressão alta, tá? Ele cura uma série de doenças. Alho, cebola, curry é um espetáculo de usar. Enfim, é aquele tempero da vovó mesmo. Shoyu também. Shoyu para usar como substituindo sal, de repente. Isso temperar a carne também fica legal. Uma coisa muito boa para temperar carne é o gengibre. Gengibre, ele é muito saudável, é bom da gente fazer carne com gengibre. Tá? É muito interessante. A gente estava falando de bebida alcoólica antes, que o Vandir estava falando sobre a cerveja, né, Vandir? Mas existem algumas bebidas, por exemplo, o vinho, que são até bem vistas, bem faladas pela sociedade, né? E o vinho faz bem, realmente? O vinho ele é muito interessante, porque o vinho ele é rico em bioflavonoides, que vai ter culturas que usam vinho regularmente, eles vivem mais, porque vai proteger o coração, tem um efeito antioxidante, age contra os radicais livres. Mas quando a gente fala em dose de vinho, é uma dose terapêutica, seria no máximo uma taça por dia. Não é uma, não é uma garrafa por dia. A gente percebe isso, doutora, pelo tamanho da taça. Pelo tamanho da taça. Mas dizem os enólogos que, independente do tamanho da taça, você não deve botar mais do que 100 ml de vinho. Tá? E aí seria um vinho tinto, seco, de boa qualidade. Não 20 garrafão, igual a gente usa aqui no Brasil, não é saudável, não. Agora, para a gente encerrar, doutora Alice, se fosse para dar uma fórmula agora para a pessoa, uma fórmula mágica para a pessoa de casa, como quero mudar minha dieta a partir de hoje? O que eu tenho que comer a partir de hoje? O que eu tenho que olhar na minha alimentação? Importante, fracionar ao máximo a alimentação. A gente tem que fazer um café da manhã, um lanchinho no meio da manhã, almoço, lanche, jantar e alguma coisa à noite para enganar o estômago. Evitar refrigerante. Refrigerante é veneno. Refrigerante é nem pensar. Refrigerante. Comer muita fruta, muito legume, muita verdura. Os alimentos integrais são muito saudáveis. Hidratar sempre o corpo. E, com isso, a gente dá condições do nosso organismo de aproveitar outras formas de prazer que a vida vai nos proporcionar. A gente não tem que comer para compensar nossas tristezas, porque com isso a gente acaba causando males ao nosso organismo que vão gerar muitas outras tristezas. Então, o comer nos dá condições de usufruir bem da nossa saúde para a gente poder ser feliz. Ok, a mesa de debates fica por aqui. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. Obrigado pela sua companhia aí de casa. A gente está de volta amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui na TVE, com reprise às 5h30 da tarde. E ainda hoje às 6h30 você não pode perder o Jornal da TVE. Uma ótima tarde para você e até amanhã.